quero falar sobre um relacionamento frutífero. E o título nasceu do texto bíblico. O texto bíblico de Mateus, capítulo 13, versículo 3 ao 8. Esse texto aí é o texto da parábola do semeador. E aí, eu pensei no seguinte, lá com os pensamentos em Deus, como nós poderíamos aproveitar a parábola do semeador, que não tem nada a ver com casamento, diga-se já, logo de cara, mas como nós poderíamos aproveitar esse texto e aplicá-lo na vida conjugal, no relacionamento a dois. Eu acredito que Deus me deu graça para pensar nisso. E surgiram algumas coisas bem legais, algumas reflexões que eu jamais havia pensado. E eu trouxe para compartilhar com vocês. É bom que se diga logo de cara que o texto lá e o contexto em que Jesus citou a parábola do semeador, a semente a qual ele se refere é o Evangelho. Os solos, que são 4, se refere ao coração daqueles que ouviam o Evangelho, ou se refere à vida daqueles que ouviam o Evangelho. E no caso ali o semeador são aqueles que pregam o Evangelho. Bem, então só por hoje, para a gente não construir nenhuma heresia aqui, só por hoje, por causa da ocasião, vamos pensar que a semente ali da parábola não é o Evangelho, só por hoje, mas que a semente da parábola é amor, ok? Vamos entender a semente da parábola como amor. Os solos, que na parábola são pessoas, entenda como 2 pessoas que iniciaram um relacionamento, no caso o casal, ok? E nesse caso aqui, o semeador, propriamente dito, ele não faz parte de nada da história. Então, repito, a semente, nesse caso, é amor, o amor no relacionamento a 2, de homem para com mulher, de mulher para com homem, e o solo aqui diz respeito a pessoas reais, que vivem no nosso tempo, não há 2000 anos atrás, quando Jesus contou a parábola. Se a gente entendeu isso, aí eu queria lembrá-los que são esses os 4 solos. O primeiro deles, Jesus falou assim que a semente caiu numa terra dura, à beira do caminho. Terra à beira do caminho, o Zé Luiz conhece. Não planta nada, é só para passar, pisar, ficar duro e nada acontece ali. Na parábola contada por Jesus, a semente caiu num solo duro e como a semente não penetrou na terra, vieram as aves dos céus, comeram a semente e nada aconteceu. O segundo solo, citado por Jesus, ele fala de um solo que havia terra, mas era pouca terra. Na verdade, a terra, ela cobria uma camada de pedra. Então era um terreno marcado por grandes pedras. Quando a semente caiu nesse terreno, segundo a parábola de Jesus, a semente logo brotou. Na verdade, esse tipo de terreno facilitou para que aquela semente ela germinasse logo, mais rápido do que o normal. Só que Jesus diz assim, que como essa semente ela germinou apenas uma camada fina de terra, ela não tinha raízes profundas, e quando saiu o sol, a planta queimou, e ela nem produziu. Esse é o segundo solo. O terceiro solo é esse aqui. Jesus falou que algumas sementes caíram num lugar, e parece que lá o caso tem terra, não tem as pedras como no segundo caso, parece que ela nasce no tempo certo, só que lá existem espinhos.
E porque havia espinhos, quando essa semente germinou e a planta começou a crescer, ela precisando de sol, de calor, de todos os componentes necessários para ela desenvolver, ela não se desenvolveu justamente porque os espinhos a sufocaram. Então também nada aconteceu. Nesse caso, a culpa são os espinhos. No segundo caso, são as pedras. No primeiro caso, é a própria terra. Aí tem o quarto e o último. Jesus falou assim que parte então dessas sementes caíram em boa terra. E no devido tempo ela germinou, cresceu e produziu muitos frutos. Jesus falou que em alguns casos produziu 100, em outros casos 60, em outros casos 30. Por mais que os resultados fossem diferentes, todos eles produziram. Daí então nós temos o retrato da parábola contada por Jesus. Bom, agora eu quero pensar em cada um deles com vocês individualmente, aplicando a vida a dois. Pense comigo. No primeiro caso, a que caiu à beira do caminho. A parábola diz que ela não germinou. E não germinou por quê? Bom, ela não germinou porque no caso lá da parábola contada por Jesus, a pessoa não abriu o coração. No caso, a culpa é da pessoa. No contexto da pregação do Evangelho, a pessoa ouviu o Evangelho. Todavia, ela não abriu o coração para que esse Evangelho produzisse algo significativo na vida dela, ou aquilo que ele deveria produzir naturalmente. Então, a culpa é da pessoa. Se eu pensar nesse caso aqui, aplicando ao relacionamento de duas pessoas, conjugal, eu fiquei pensando no seguinte: existem pessoas que depois de 10, 15, 20 ou 30 anos, tiveram coragem de dizer o seguinte: eu nunca o amei. Nunca o amei. Ou ele que disse assim: eu jamais amei essa mulher, embora eles estivessem casados há 20 anos. E aí a pergunta é: por que não amou? Por que não amou? Aí a pergunta é: por que uma pessoa que nunca amou decidiu então se casar? Como que alguém pode entrar numa relação tão séria sem amar? É possível alguém se casar, gastar uma boa grana numa festa de casamento, convidar os amigos, os familiares, e se casar com uma pessoa a quem ele não ama? É possível. Lógico que é. Na verdade, nós estamos falando de uma situação que é muito real. É que, na verdade, poucas pessoas têm coragem de dizer isso: eu nunca o amei. Mas existe. E por que nunca amou? Porque não abriu o coração para amar. Porque amor é algo que é construído, que é plantado, que é regado, que é cultivado. Então, se depois de 20 anos a pessoa chegou à conclusão de que conviveu com alguém sem amor, essa pessoa é culpada. Ela é culpada. Aí você pensa nos motivos que podem ter levado essa pessoa a ter se casado sem amor. Eu acho que a nossa geração, agora é um pouquinho diferente, mas há 2, 3 gerações atrás, se a moça ela tivesse relação sexual com o namorado e o pai e a mãe dela descobrissem, ela tinha que casar.
se ela ficasse grávida, tinha que acelerar o processo do casamento. Mas muitas vezes essa moça que se deitou com o namorado, ou que ficou grávida do namorado, fez por descuido, mas não porque ela amava verdadeiramente essa pessoa e ela estivesse pronta para se casar com ele. E então eles se casaram, mas eles se casaram por uma espécie de pressão da família, ou quem sabe os amigos que os incentivaram dizendo assim: você precisa casar com ele, porque ele é o cara certo para você. Mas ela mesma nunca achou que ele fosse o cara certo para ela. E casou. E casou sem amar. Ou vamos pensar num outro caso. Segura ela lá para mim, senão não vai dar certo. Essa é minha filha, essa eu posso falar, hein? Aí. Sofia, segura aí, Sofia. Depois você continua. Pessoal, é o seguinte. Esse é um caso. Mas e aquele outro caso que a mocinha não aguentava mais viver na casa do pai, porque o pai era durão. E ela conheceu um rapaz, e o rapaz nem era o amor da vida dela, mas era melhor que o pai. E ela foi embora. E ela casou. Só que faz 25 anos que eles estão juntos, e eles são infelizes. Que ela nunca conseguiu amar esse homem. Ela saiu só para ficar livre do pai. E eu vou pensar num outro caso ainda, mais drástico. A menina que namorou com um rapaz por 5, 6, 7 anos, e ela o amava. Mas aí, ele resolveu traí-la. E ela ficou muito mal mesmo. E quando ele a traiu, ela se separou dele. E ela curtiu um período de luto aí por 6 meses, 7 meses, 8 meses. E aí ela conheceu um outro cara que era amigo dela, que a consolou nesse período. Mas ela nunca o amou. Mas agora, ela se sente meio que na responsabilidade de corresponder ao tratamento do amigo. E aí tem uma outra coisa. Ela ficou sabendo que o ex-namorado ou noivo, de 6, 7 anos junto, conheceu uma outra moça e marcou o casamento. E aí ela fica tão mal com essa situação que ela pensa assim: bom, eu não posso ficar para trás. Eu vou me casar também. Aliás, vou me casar primeiro que ele. E aí ela casa com esse amigo que não tem nada a ver com ela. E ela não sente nada por ele. Só para mandar um recado para o ex-namorado. Aí você pensa aí: será que esse negócio existe, pastor? Se eu disser para vocês que existe, vocês acreditam? Me parece que esse primeiro caso aqui, casais que casaram contrariados. Mas casaram. Sem amor. Segundo caso. Aqui caiu em terreno rochoso. Eu pensei nesse caso aqui como aqueles casais que se apaixonaram assim rapidamente. Rapidamente mesmo. Foi amor à primeira vista. Deixa eu confessar um negócio para vocês. Eu sou muito cético em relação a isso.
Eu não acredito em amor à primeira vista. Amor não. Eu acredito que possa existir à primeira vista uma forte atração, empatia, ou quem sabe até um negócio chamado paixão. Paixão. É um negócio que arde no peito, que leva a pessoa a pensar no outro quase que o dia todo. E aí começa uma melação, se é que vocês me entendem, que é um negócio absurdo. E que a menina, toda romântica, que está acostumada a assistir os desenhos da Disney, acha que o cara vai ser aquilo o resto da vida. Então ele manda presente para ela quase toda semana. Ele manda SMS, WhatsApp. Ele já até jogou algumas flores no portão da casa dela. E o negócio está quente. E aí ela olha para ele olha para ela, e os olhares se cruzam. E aí eles pensam assim: bom, nós nascemos um para o outro. Almas gêmeas. Precisamos nos casar. Só que aí, o pai da menina já percebeu que o cara não é tão bom assim. E aí ele já falou para a mulher, falou assim: mulher, fala para essa menina ficar esperta. Eu já percebi uns negócios esquisitos. Parece que ele é meio possessivo. O pai quietão, que parece que não está vendo nada. Aí a mãe chamou a menina e falou para ela assim: filha, eu estou vendo você empolgada com o relacionamento, está falando em casar. Mas seu pai veio falar comigo. E ele falou assim, que ele percebeu que o fulano de tal é meio possessivo, hein? Cuidado com gente assim. E essa menina olha para a mãe e fala assim: mãe, papai é um tapado. Papai não sabe o que ele está falando. É só ciúmes, é implicância com o garoto. E aí a mãe voltou a falar com ela outras vezes. Agora foi a mãe que percebeu que a filha não pode mais sair de casa para lugar algum, sem antes pedir permissão para o namorado. A mãe também percebeu que todas as vezes que o namorado chega, a primeira coisa que ele faz é pedir o celular para a moça, para ver o histórico de ligações e conversas no WhatsApp. E essa mãe e esse pai estão tentando abrir os olhos da filha, e essa filha não consegue ver. Ela está apaixonada. Aí, esses pais resolveram falar com o pastor. Falou: pastor, vai lá, chama eles, bate um papo com eles. O negócio está meio estranho. E o pastor resolveu dar uma força, chamou o casal, começou a conversar com eles. E aí o pastor também percebeu que o cara é estranho. Depois o pastor falou só com ela e falou para ela: filha, eu acho que é melhor você esperar um pouco mais. Afinal, vocês estão juntos há só 3 meses e vocês já estão falando em se casar. E ela olha para o pastor e diz assim: pastor, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. 2 meses depois, eles se casaram, apaixonados. Eles alugaram um apartamento e eles mal tinham dinheiro para pagar o aluguel e o condomínio. E pela primeira vez eles brigaram feio. E ela passou a noite chorando, porque agora ela descobriu que ele não é tão romântico assim, que aliás ele é meio grosso. E vieram os próximos dias e outras brigas surgiram.
Algumas semanas depois, ela liga para a mãe, chorando, e fala assim para a mãe: mãe, eu acho que eu cometi um erro. E a mãe, comovida, fala assim: filha, volta para casa. E ela dá entrada na documentação para um divórcio. Namoraram 5 meses e ficaram casados mais 1 ano e meio. Parece que é isso. Pularam etapas, não deram ouvidos aos conselhos, ignoraram todos os sinais, porque estavam cegamente apaixonados. Mas eles juravam que era amor. Outra coisa, esse é o terceiro caso. Aqui caiu entre os espinhos. Nesse caso aqui, o problema não é o terreno rochoso, nem a falta de terra para que as raízes sejam profundas. Qual que é o problema então? Vou dizer, o problema são as coisas que estão à volta ou em volta. É o que está perto. Está ali. Deveria ter sido percebido, mas não foi. Deveria ter sido arrancado, mas não foi. E agora parece que o negócio não funciona, não flui. O casal que namorou bem, que respeitou as etapas, que ouviu os conselhos, que fez aquilo que a tradição diz que tem que ser feito. Depois de um tempo de casados, descobriram que existem alguns espinhos, e espinhos duros e grandes, que sufocam a relação e que a qualquer momento vai levá-los ao divórcio. Nesse caso, os espinheiros da relação disputam o espaço com o amor, e o amor fica improdutivo. O espinheiro, ele sobressai sobre o amor. O amor foi sufocado. Não era paixão, era amor mesmo. Mas os espinheiros foram superiores, fizeram a diferença nessa relação. Aí, eu penso assim, que muitos casais casaram direitinho, namoraram direitinho, fizeram tudo direitinho, sucumbiram, terminaram, se divorciaram, machucados, feridos, arrebentados, por causa dos espinheiros. Outros ainda não se separaram, mas eu não teria coragem de apostar que eles vão continuar juntos. Eu não teria coragem. Pensando nos espinheiros, quem sabe esses espinheiros que sufocam o amor não podem ser entendidos como o excesso de trabalho que rouba o tempo um do outro. Eles só trabalham, ou ela só trabalha, ou ele só trabalha, ao ponto de eles não ficarem mais juntos, eles não passam mais tempo juntos, eles não curtem mais um ao outro. Então, nesse caso, nós temos um espinheiro grandão, chamado excesso de trabalho, que está sufocando o amor. Ou quem sabe, o espinheiro não seja necessariamente o excesso de trabalho,
mas o excesso de tempo na frente da TV. Ele não aguenta mais chegar em casa e encontrar a mulher na frente da TV assistindo novela. Ele fala com ela e ela não olha para ele, ela só levanta a mão e diz assim: "Peraí". E aí ele insistiu e ele falou, mas ela não ouviu, porque estava naquela parte que o Antônio Fagundes estava diante de uma situação lá importante do capítulo. E esse cara olha para ela e ele fala assim: será que eu ainda amo essa mulher? Ou ele começa a questionar o amor dela, porque ele tem a impressão que ela ama mais a novela do que ele. Bom, pode ser que não seja nem o trabalho e nem a TV, o celular, quem sabe. Agora eles não passam mais tempo juntos. Se eles quiserem conversar, eles conversam pelo WhatsApp. E o negócio está ficando complicado. E tem um espinheiro chamado Zap entrando na relação. De repente não é o Zap, é o Face. Ou quem sabe não seja nada disso. Quem sabe esse espinheiro seja a casa dos pais dela, porque ela só sabe viver lá. Ou não. De repente é a turma do futebol, o espinheiro. Porque ele trabalha o dia todo, chega em casa e ele vai jogar bola todo dia. Ela não consegue entender. Aí quando ele chega em casa, ele está tão cansado porque ele se desgastou no trabalho, mais no futebol, e agora não vai rolar nada mesmo. Não tem pique. Já foi. Ou, quem sabe não seja nada disso. Quem sabe o espinheiro aqui seja aquele amigo ou amiga do sexo oposto, que ele insiste em dizer para ela que ela é ciumenta, só que ela já percebeu que a menina de fato é sem vergonha e dá em cima do marido dela. Mas ele diz para ela: não, ela é minha amiga. Ou ele já está enjoado desse negócio dela ficar com conversa com o homem. Ainda se fosse com vários, mas é sempre com o mesmo. E aí ela fala assim: não, você é ciumento demais. E ele olha para ela e fala assim: ciumento, hein? É. Você acha que eu não percebi o jeito que ele olha para você? Tem um espinheiro grandão entrando na relação. Ou ainda, as brigas constantes, diárias. Mas não são brigas por motivos justos. É por causa da toalha que ficou molhada em cima da cama. É por causa do prato que não foi lavado depois do almoço. Ou porque ele deixou o tubo do creme dental aberto mais uma vez e o pau quebrou. E eles já dormiram separados, ele no sofá e ela na cama por causa do creme dental. E aí, esse cara está cansado de chegar em casa todo dia e a mulher ficar falando na cabeça dele, brigando com ele. Ele fala assim: eu não preciso disso. Isso não significa que ele nunca a amou. Ele a amou e a ama. Só que ele não aguenta mais. É briga demais. É implicância demais. Ou ele ou ela está cansado já de tanta dor de cabeça. Já não rola faz um tempo. Aliás, eles estão tendo relação uma vez por mês. É sempre uma coisa diferente. E o negócio está ficando complicado. Espinheiro. Aí. Olha a cara dela. Por último.
a que caiu em boa terra. Aqui. Ela é sábia, ela é submissa e o auxilia. E por que ela faz isso? Porque um dia ela estava no culto e o pregador da noite disse assim, que a mulher sábia edifica a sua casa, enquanto que a tola derruba com as próprias mãos. E aí ela orou a Deus, pedindo sabedoria, porque ela leu lá em Tiago, que quem não tem sabedoria deve pedir a Deus. E o Senhor começou a dar sabedoria a ela. E ela se tornou uma mulher sábia. Ela leu também lá que a submissão na relação é o que Deus espera dela. E ela decidiu não brigar pelo primeiro lugar na relação. A medalha de ouro é do marido mesmo. Ela se satisfaz com a prata. Ela entendeu que ele é o cabeça. Mas se como cabeça, ele precisa de uma boa articulação. Então ela é submissa. E ela o auxilia. Ela não concorre com ele. Ela o auxilia. E ela aprendeu isso na escola bíblica. Ele, por sua vez, é responsável. Ele não é do tipo de ficar trabalhando 1 mês, 2, 3 num lugar e sai do serviço e depois vai pensar em arrumar um outro, falando que Deus proverá. Ele é sensato. Ele sabe como agir. Ele sabe que ele tem a responsabilidade de zelar pela sua casa. Então ele é cuidadoso, ele cuida dela. Quando ela não está bem, ele ajuda em casa, faz aquilo que normalmente ela faz. Ele é amoroso. Mas não pense vocês que ele fica levando flores para ela. Não é isso. Mas ele é gentil com ela. Ele não grita com ela. Ele a abraça, a beija, faz carinho. Às vezes ele fica sentado do lado dela, sem fazer nada, sem falar nada. Porque ele sabe que ela valoriza isso. Que ela entende que isso é amor. Então ele passa tempo com ela. Às vezes, a turma do futebol liga para ele, chama ele, e ele sabe que é dia de ficar em casa com a esposa. E a galera até zoa com ele, falando que a mulher manda nele. Mas ele não dá a mínima para isso. Porque ele decidiu amar sua esposa. Ficar com ela e cuidar dela. Nesse caso, a esposa é prioridade para ele. E outra coisa, ele a trata com dignidade. Quando ele leu o texto bíblico lá que fala que a mulher é submissa ao marido, ele entendeu que o texto não dava direito a ele de tratá-la como uma qualquer. Ele é maduro, ele entende isso. Então ele a trata com dignidade. Mesmo sabendo que ele é o cabeça da casa, ele a trata com dignidade. Nesse caso, esse casal vive bem um com o outro. Muito bem, obrigado. Eles não brigam tanto assim. Eles decidiram brigar somente por aquilo que vale a pena. E não por qualquer coisa. Esse casal está fazendo uma diferença na vida dos seus filhos. Porque os filhos estão crescendo num ambiente saudável. Esses filhos nunca veem um agredindo ao outro, seja física ou verbalmente. Esses filhos percebem que eles se amam. E outra coisa, sempre que eles vão corrigir o filho, o outro fica quieto, mesmo que não concorde, porque sabe que se eles divergirem na frente da criança, a criança vai ficar sem vergonha. Eles entenderam isso. Eles entenderam também que eles não devem discutir a relação na frente das crianças. Eles colocam as crianças para dormir, e eles entram no quarto, fecham a porta, e eles resolvem tudo lá, de uma forma bem inteligente. E esses filhos estão crescendo bem. E este é um casal feliz.
E este casal desfruta de um relacionamento frutífero.